começar. Amanda, deixa eu deixar só a professora. Boa tarde, Amanda. Tudo bom? Boa tarde. Então, liga aqui o cronômetro e quando você me der ok, eu coloco. Ok? Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui. E vamos iniciar nossa aula a respeito de anulação e revogação de processo licitatório. A licitação é um instrumento extremamente importante para a administração pública. A administração pública é responsável por gerir diversos interesses, e em especial, claro, o interesse público primário, que é o bem comum. E muitas vezes, para atender a esse interesse público, é essencial que ela se valha da licitação, seja para adquirir bens, seja para prestação de serviços, para obras, porque ao contrário do particular, a administração pública não tem a plena liberdade de contratar quem ela bem entende. Então, ela vai precisar se valer do procedimento licitatório em virtude do princípio da obrigatoriedade da licitação previsto no artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal, que estabelece a regra geral da obrigatoriedade da licitação, salvo exceções previstas em lei. E nisso a gente pode entrar nos casos de dispensa ou inexigibilidade da licitação. Então, uma vez que o poder público precisa contratar e a licitação é uma etapa prévia ao contrato, é essencial que o poder público lance mão, abra editais de licitação quando não for o caso de dispensa ou de inexigibilidade. Partindo desse princípio, a gente verifica que, uma vez que a licitação iniciou, ela vai passar por diversas etapas, não é um procedimento simples, é um ato administrativo, porque ela tem natureza jurídica de procedimento, em virtude das diversas etapas que passa. Não se exaure em um único ato. A administração pública, ao lançar uma licitação, estará lançando mão de um procedimento administrativo. E o andamento regular desse procedimento administrativo é a finalização da licitação, caso não haja nenhuma ilegalidade ou questões de conveniência e oportunidade que levem à revogação futura da licitação. O poder público, então, vai adjudicar o objeto da licitação e ela, então, será homologada ao vencedor da licitação. Entretanto, esse é o andamento normal, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? E muitas vezes há o caso de anulação de licitação ou de revogação de licitação. Partindo então desse aspecto introdutório, falando da importância da licitação, o que é a licitação, vamos agora compreender essas duas hipóteses específicas de desfazimento da licitação pública, iniciando pela anulação. A anulação da licitação vai ocorrer nos casos de ilegalidade no procedimento. A ilegalidade vai ensejar a anulação do procedimento licitatório. Essa anulação às vezes pode ser parcial e apenas anular o ato, aquela etapa específica do procedimento licitatório. E com isso, a anulação, desfazendo esse ato, ou às vezes até todo o procedimento licitatório, vai fazer com que a administração pública inicia uma nova licitação, agora atendendo aos ditames da legalidade. E que legalidade, Simone? O que a licitação precisa observar? As leis que estão envolvendo aquela licitação, como, por exemplo, claro, a própria Constituição Federal, sem sombra de dúvida, não pode haver uma licitação inconstitucional. A Lei 8.666, de 1993, a qual foi revogada pela Lei número 14.133, de 2021. Entretanto, a Lei 8.666, de 93, ainda está em vigor, apesar de revogada em 2021, cujos efeitos se exaurirão apenas em 1º de abril de 2023. Foi aberta a possibilidade da
Lei 8666 poder ainda ser utilizada pelo poder público em alguns contratos de licitação entre os anos de 2021 e 1º de abril de 2023, o que não poderia o poder público se utilizar do melhor dos dois mundos, ou seja, pega uma parte da Lei 866 ou uma outra parte da Lei 14.133. Isso não foi possível, ou utiliza uma lei ou utiliza a outra lei. A partir de 1º de abril, a lei específica de licitação será a 14.133 e as hipóteses de anulabilidade ou revogação estão previstas no artigo 71 dessa lei. E aqui no caso, a anulação tendo como base o vício da ilegalidade, uma vez que ela afronta a Lei 8666, se for o caso da lei que está regendo aquela licitação, a 14.133, ou a lei específica de outras formas de licitação, como a lei do CRP, do Sistema de Registro de Preço, por exemplo, haverá causa de anulação. A anulação pode ser pleiteada tanto pelo próprio poder licitante, a própria administração pública, em virtude do princípio da autotutela, pode determinar a anulação dessa licitação, como também o poder legislativo no exercício do controle externo, assim como o próprio poder judiciário. O poder judiciário, por meio de determinadas ações, pode anular uma licitação. Quais, Simone? Por exemplo, no caso, o interessado na anulação da licitação pode se valer de ação ordinária, anulatória de licitação, ação civil pública, ação popular, mandado de segurança. Geralmente utilizam mandado de segurança, porque o interessado naquela anulação não vai esperar um prazo muito grande. Então, como o licitante tem sim direito líquido e certo, não a adjudicação ou a continuidade do certame licitatório, mas ele tem direito subjetivo ao cumprimento dos aspectos de legalidade, uma vez que a ilegalidade naquela licitação, ele pode pleitear anulação por mandado de segurança no prazo de 120 dias. Ele não vai esperar mais de 120 dias, né? E aí partir para uma ação popular, no caso, se for uma pessoa física, cidadã, ou depender da boa vontade do Ministério Público e legitimados da ação civil pública para a posterior anulação do procedimento licitatório. E a anulação vai ter, em regra ela não gera direito à indenização. Em regra, isso não quer dizer que nunca vai haver indenização em virtude de anulação de licitação. Às vezes isso pode acontecer, como no caso em que a própria administração pública ensejou, deu causa à ilegalidade, ou seja, a ilegalidade não foi culpa do licitante, assim como no caso de o contrato já está assinado e esse licitante já está cumprindo com o contrato. E aí, em virtude da anulação da licitação acarretar exatamente a nulidade do contrato de licitação, uma vez nula a licitação, o contrato será nulo. Entretanto, o licitante vencedor que já estiver concretizando os objetivos, a obra ou o serviço que estiver prestando, que levou aquela licitação, ele sim terá direito à indenização. Tem autores como Rafael Oliveira Rezende que defende que, independentemente de anulação ou revogação, o direito à indenização deve existir em virtude da responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Nesse caso, uma vez que o poder público, independentemente de dolo ou culpa, causar prejuízo, vai ser essencial que haja uma reparação. E isso não vai impedir que o poder público verifique quem foi o ensejador da nulidade daquele procedimento licitatório e prossiga com a busca da responsabilização daquele agente. Agora vamos falar a respeito da revogação da licitação. A revogação é para quando a licitação está perfeita, é válida. A gente não revoga o que é ilegal, a gente revoga o que é legal. A gente revoga o que é perfeito e válido. Entretanto, algumas situações como conveniência, oportunidade e interesse público podem vir a demandar a revogação de eventual licitação. A licitação pode vir a ser revogada, então, por fatos supervenientes
a publicação da licitação, ou seja, uma vez iniciada, acontecer um fato superveniente que acabe levando à desnecessidade daquela licitação, é possível o poder público invocar esse fato superveniente por questões de conveniência e oportunidade. Esse novo fato faz com que aquela licitação, ao invés de solucionar problemas públicos, na verdade vai acabar contrariando o interesse público. Daí então a revogação da licitação. A revogação, tanto a revogação quanto a anulação, comportam que os interessados sejam ouvidos previamente. Ou seja, o poder público não vai anular ou revogar uma licitação sem antes dar licença, dar o espaço para os licitantes se manifestarem. E essa manifestação tem como base o princípio da ampla defesa do contraditório, constitucionalmente assegurados no artigo 5º. E nisso, uma vez que há a revogação ou anulação, há a possibilidade de recurso, ou seja, o interessado pode vir a recorrer daquela decisão de anulação ou de revogação da licitação. A revogação enseja a reparação, eventual indenização, se houver, claro, demonstração de prejuízo causado. E nisso, a revogação por questões de conveniência e oportunidade podem levar o poder público a revogar aquela licitação a princípio perfeita. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Na verdade, em virtude do tempo de 20 minutos, eu vou me ater aos exemplos reais, concretos, ao invés de exemplos fictícios. Os exemplos fictícios eu deixo para os alunos em um momento oportuno em que eles vão entender. Eles precisam dos exemplos fictícios, tipo A mais B igual a C. Aqui eu vou falar os exemplos reais. Um exemplo de revogação muito interessante foi o caso que aconteceu no Detran do Mato Grosso do Sul. No Detran do Mato Grosso do Sul, esse órgão decidiu abrir uma licitação para a construção de um prédio em virtude da quantidade muito grande, da demanda muito grande de serviços. Ou seja, o Detran em 2016 tinha que a pessoa, o usuário do serviço tinha que ir ao Detran, dar entrada na carteira de habilitação, pagar as guias no Detran. O Detran tinha que emitir as guias. Além disso, tinha as vistorias anuais e determinados documentos que eram emitidos no próprio Detran, como CRV, CRLV. O que aconteceu? O Detran abriu uma licitação para a construção de um prédio muito importante, já que havia uma demanda muito grande de serviço, e o Detran então abriu essa oportunidade, essa licitação concorrência, eu vou abrir essa concorrência a fim de pegar o melhor preço para a construção de um prédio. Só que nesse inteirinho, nesse meio tempo, o que aconteceu? CNH Ágil, programa CNH Ágil, ou seja, agora o usuário poderia se utilizar dos serviços de busca, de pegar a CNH, emitir as guias e pagar as guias pela internet. Já não tinha mais que ir ao Detran. Segundo ponto, revogação da portaria que determinava que o usuário tinha que fazer a vistoria do seu carro, mesmo aqueles com mais de 5 anos de utilização, de compra há mais de 5 anos. Então a revogação dessa portaria acabou com a necessidade de vistoria de carros com mais de 5 anos de uso. Por fim, a possibilidade de emissão de CRV ou CRLV também por empresas privadas. O Detran, percebam que acabou a conveniência e a oportunidade daquela licitação. Aquela licitação que ia demandar a construção de um prédio para atender melhor os usuários se tornou o quê? Uma desnecessária e pior, ao invés de ajudar o usuário, traria um grande prejuízo ao erário de 4 milhões de reais. Então, o Detran, na sua oficialidade, em virtude do exercício da sua autotutela, em virtude da autotutela, então revogou a licitação aberta à concorrência. Existem outros casos também um tanto emblemáticos, interessantes, que valem a pena ser trazidos. Quando eu comentei que o poder legislativo pode anular uma licitação, porque a revogação tem uma diferença em relação à anulação. A revogação só pode ser revogada por quem? Pelo próprio órgão licitante, pelo próprio órgão, entidade,
da administração pública que iniciou a licitação. Ele pode revogar. Ele entende os critérios de conveniência e oportunidade. Já a anulação devia ser pleiteada, pode acontecer no âmbito do Poder Executivo, no âmbito do Poder que está elaborando aquela licitação, Poder Legislativo ou Poder Judiciário. No Poder Judiciário eu comentei aquelas 4 ações que dá para pleitear a anulação do processo licitatório. Interessante a anulação feita pelo Poder Legislativo foi quando o Tribunal de Contas o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro decidiu determinar a anulação de um procedimento licitatório do município de Duque de Caxias. O município de Duque de Caxias quis utilizar o serviço de registro de preços para obras de engenharia. E a obra estava custando em torno de 71 milhões. Era uma obra grande, não era uma obra coisa de construir um prédio, já era algo mais extenso. E aí, nesse caso, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro entendeu por bem anular aquela licitação em virtude da contrariedade à lei do CRP, e também porque no caso, poxa, é uma obra de engenharia e uma vez que você está usando o sistema de registro de preços para esse tipo de obra, você acaba ferindo o princípio da impessoalidade, da igualdade de condições, que está restringindo em demasia a outras empresas a trazerem propostas. E nesse caso, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro determinou a anulação da licitação em relação ocorrida no município de Duque de Caxias. Outro caso muito interessante foi quando a Petrobras, agora no tocante à revogação, a Petrobras, depois de 10 anos da licitação, o que aconteceu? Houve uma licitação e o contrato foi feito. A Petrobras, após 10 anos, finalizou esse contrato, cancelou o contrato, revogando a licitação. Ele revogou a licitação. E aí, nesse caso, esse caso foi parar no STF por meio de recurso extraordinário, e esse recurso extraordinário vem sendo replicado em outras decisões judiciais, determinando o seguinte: olha, o que aconteceu? A Brasimar e a Petrosul entraram com mandado de segurança porque elas foram afetadas pela Petrobras revogando essa licitação. Ela revogou e contratou uma outra empresa que não participou da licitação. Entenderam a situação? Ou seja, houve a licitação, 2 concorrentes venceram e acabou, não quero mais essa licitação, vou contratar alguém de fora. E aí, a princípio, isso se choca, né, com o princípio da obrigatoriedade da licitação, previsto no artigo 37, inciso 21. Porque que determina que toda administração pública, direta ou indireta, vai utilizar a licitação para eventual contratação. Só que aí o que o STF entendeu? Olha só, esse princípio, na verdade, não deve ser aplicado às sociedades de economia mista, porque as sociedades que operam em atividade econômica demandam uma agilidade maior do que a burocracia da licitação. E qual a base legal que usaram para isso? A antiga redação do artigo 173 da Constituição, que determinava: em relação às sociedades de economia mista, serão aplicadas as regras do direito privado. E com isso, a revogação da licitação feita pelo Petrobras foi considerada válida pelo Poder Judiciário. É muito comum o uso de mandado de segurança para permanecer em processos licitatórios ou simplesmente para tentar manter o processo licitatório caminhando. E isso aconteceu no caso do Ministério Público Federal, que criou uma licitação e depois anulou a licitação. Os participantes reclamaram no Poder Judiciário por meio de mandado de segurança. E olha que interessante o que o Poder Judiciário trouxe nessa situação. O Poder Judiciário entendeu, nesse caso, falta 1 minutinho, tô acabando, também tô cronometrando aqui. O Poder Judiciário, por fim, entendeu que não caberia mandado de segurança nessa questão. Por quê? Porque eles estavam discutindo se aquela anulação seria adequada e não uma revogação. Só que o Poder Judiciário entendeu a discussão sobre anulação, se isso aqui é anulação ou revogação, não importa tanto para o que você gostaria. Porque se você está pleiteando questões indenizatórias,
o mandado de segurança não é a via adequada para isso. Então acabaram perdendo, né, segurança denegada. E agradeço a oportunidade de estar aqui presente, cravando 20 minutinhos. Muito obrigada por terem me ouvido. Fico à disposição para eventuais perguntas.